Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 6 de abril de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quinta-feira, encerrando a nossa semana de devocionais, porque amanhã, feriado, né? Sexta-feira, aí, chamada Sexta-feira da Paixão, nós então não estaremos aqui juntos no devocional, mas espero que você leia aí os últimos 4 capítulos do Evangelho de Marcos. Inclusive tem tudo a ver com a paixão de Cristo, né, que nós vamos celebrar amanhã, que é sim o seu sacrifício ali na cruz. Mas para não ficar muito distante do que vamos celebrar amanhã, né, para não ficar muito distante do que vamos ver amanhã em Marcos, Jesus já faz uma prévia disso no devocional que a gente vai fazer hoje. Deixa eu já ler aqui o versículo, que é Marcos capítulo 10, versículos de 32 a 34. Olha o que diz, Marcos 10, 32 a 34. Diz assim: eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Versículo 33. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Bom, Jesus ele faz uma predição sobre o seu futuro, nada muito animadora, né? Uma predição até bem macabra, dando detalhes do que aconteceria aqui em Marcos, provavelmente uma semana ou 10 dias no máximo depois dessa predição, mas para nós, né, seria num dia como o dia de amanhã, numa sexta-feira como o dia de amanhã. O ponto é dizer que a predição dele não é nada agradável. Ele diz que ele será açoitado, zombado e que por fim eles o matarão, mas termina com uma belíssima mensagem dizendo, olha, 3 dias depois ele ressuscitará. A missão de Jesus está alcançando aí o seu auge. O auge da missão de Jesus, o auge da sua tarefa estava para chegar ao fim. É quando a sua identidade, que Marcos vem construindo aqui em todo o Evangelho, mostrando quem Jesus de fato é. Então a sua identidade vai se unir, vai se encontrar com a sua missão, que é aqui descrita por ele. O que ele veio fazer? Ele não veio na terra para curar os cegos, para que os coxos andem, para andar sobre as águas. Ele não veio fazer nada disso. Tudo isso ele fez para comprovar a sua identidade. Mas a sua missão de fato é essa que ele descreveu aqui nesses 2 versículos de Marcos, capítulo 9. E aí, quando a gente olha essa mensagem de Jesus, vou morrer, vou ser açoitado e tudo mais, mas finalizando dizendo, 3 dias depois ressuscitarei, diante, né, da barbárie que nós vimos ontem, lá em Santa Catarina, diante daquele trágico acontecimento, daquela, não sei nem se é uma fatalidade, mas enfim, diante daquilo que vimos ontem, essa palavra, né, nos oferece aí um consolo terno, né, um consolo da parte de Deus, porque, de fato, quando olhamos para tudo aquilo ali, a gente fica absurdado e algumas perguntas surgem, por que que isso tem que acontecer? E aqui nesse caso do texto, por que que Jesus tinha que morrer? Existe uma explicação lógica para a morte de Jesus? Sim, existe. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, a morte de Jesus era parte da vontade de Deus. Então a gente não pode excluir que Deus sabia exatamente o que ele iria fazer. E é interessante porque existe uma tendência muito grande em nós mesmos de achar que a vontade de Deus, por ser boa, perfeita e agradável, ela vai excluir dor e sofrimento. Isso não é verdade. A vontade de Deus, mesmo boa, perfeita e agradável, ela pode ser, por vezes, demonstrada no meio do sofrimento. O ponto é dizer, Deus não foi pego de surpresa.
Deus sabia tudo o que estava acontecendo. Então, em meio a dor e sofrimento, em meio a barbáries, em meio a fatalidades, em meio a acidentes, em meio a tribulações, em meio a adversidades, nós temos sempre que nos lembrar que Deus sabe o que está fazendo. Ele não é pego de surpresa e ele está conduzindo a história de acordo com a sua boa e preciosa vontade. No caso de Jesus, não foi diferente. Mas por que Jesus tinha que morrer em segundo lugar? Para que em sua humanidade pagar a pena da morte de todos os eleitos. Então, a segunda coisa, ele tinha que pagar uma pena de morte. Os eleitos, todos os homens, aliás, foram condenados. Todos os homens, como a Bíblia diz, estavam encerrados em seus pecados, estavam cativos em seus pecados. Todos eles com uma condenação, a condenação da morte, dada lá no Éden por causa do pecado dos nossos pais, Adão e Eva, e agora essa pena acompanha todos os homens. Mas os eleitos, eles são então alcançados pelo perdão de Deus. Próximo ponto que a gente vai falar. Contudo, alguém tem que pagar essa pena. E quem paga essa pena? A pena desses eleitos, esses que foram retirados ali do meio daqueles que todos, que estavam com a pena de morte em suas próprias vidas. Alguém tem que morrer. Quem morre? O próprio Senhor Jesus morre a morte que nós merecemos morrer. Ele morre a morte daqueles que foram todos condenados à morte. Ele morre a morte dos eleitos para livrar os eleitos, então, da pena de morte. E o que isso significa para mim e para você? Que nós não precisamos pagar os nossos pecados. E é interessante porque a humanidade de Jesus, ela desconstrói um raciocínio que está muito ligado à filosofia grega de que a matéria é ruim. Então, no popular, no senso comum entre os crentes, o sobrenatural é que é o lugar que o crente deve viver. O crente deve viver no lugar de sobrenatural, andar sobre as águas, ver milagres e outras coisas mais. Só que não é esse o ensino do Novo Testamento, especialmente, não é o ensino da Bíblia, especialmente no Novo Testamento. O que nós percebemos aqui é que Jesus, ele agiu e sofreu e viveu no natural. Ele morreu, ele foi açoitado, ele foi zombado no natural. Então essa tendência de separar as coisas não é bíblica. E nesse caso aqui, nós vamos ter que lidar com os nossos pecados hoje, no natural. Ninguém vai lidar com os pecados no sobrenatural. Vamos lidar com os pecados no sobrenatural. E a pena de morte de Jesus nos livra de ter que pagar os nossos próprios pecados. Então isso nos dá um consolo, um conforto muito grande, porque a vida não é uma experiência de pagamento de pecados. Porque para os eleitos, os pecados foram pagos em Jesus. Mas não só na humanidade pagar a pena, mas também na divindade perdoar o pecado dos salvos. Essa também era outra missão de Jesus e esse texto vai mostrar isso de maneira muito clara. Se na humanidade ele paga a pena de morte, na divindade ele perdoa os pecados. Aqui a ideia é dizer o seguinte: como nós que somos seres finitos podemos agradar um Deus que é eterno? Nós não conseguimos fazer isso. Somente Deus pode perdoar. Por quê? Ele é o ofendido. Ele é aquele que de fato foi prejudicado. Não sei se seria essa bem a palavra, mas vou usar ela. Ele foi prejudicado pelos nossos pecados. Ele foi ofendido pelos nossos pecados. Então, de fato, ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. E isso trouxe grande escândalo para os judeus da época, porque para eles isso era uma grande afronta. Como Jesus podia dizer que estava perdoando pecados? Mas era exatamente o que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele é humano, mas é também divino. E na sua divindade ele estava perdoando pecados. Se na sua humanidade nós não precisamos pagar os nossos pecados, uma vida ali de
achar que está sempre pagando seus pecados, na sua divindade nós podemos ficar tranquilos em relação ao futuro. Não precisamos ficar mais ansiosos em relação ao futuro. Por quê? Porque na sua divindade ele declara os nossos pecados perdoados. Aquele que foi ofendido, aquele que de fato pode reclamar da ofensa que nós causamos nele, declara os nossos pecados estão perdoados. Então, ao olhar para o futuro, nós podemos encontrar conforto e segurança. Exatamente por quê? Porque existe uma declaração judicial de Deus de que os nossos pecados estão perdoados. Então, por que Jesus tinha que morrer? Primeiro, porque essa era a vontade de Deus. Segundo, porque na sua humanidade ele iria pagar a pena de morte, pagar os nossos pecados. Terceiro, porque na sua divindade ele iria perdoar os pecados. Aqui a ideia é de ser o justo e o justificador, né? Ele é o que paga e é o que recebe o pagamento dos pecados, né? E aí, nesse sentido, a Trindade faz todo sentido. Nesse sentido, a Trindade faz todo sentido. Foi ótimo, né? Nesse caso, a Trindade faz todo sentido, né? E por último, e talvez o mais lindo, para vencer o poder da morte e do pecado. Jesus, ele venceu em sua morte a morte. A morte foi derrotada na morte de Jesus. Então, o que nós aprendemos com isso? Que não precisamos mais temer nem o pecado, já que foi totalmente perdoado em Jesus, mas também não precisamos temer o parceiro próximo do pecado, que é a morte. Então, a morte já não é mais uma realidade para aqueles que estão em Cristo. Por isso, lidamos com a morte de uma maneira completamente diferente do que é daqueles que não têm esperança. Então, ao olharmos, né, para uma barbárie como vimos ontem, nós lamentamos o pecado, quanto o pecado pode fazer, quanto o pecado pode produzir maldade. Lamentamos o quanto o pecado pode destruir vidas e vidas inocentes, mas por outro lado encontramos um absoluto consolo, porque sabemos que a vida, né, daquelas crianças, uma vez salvas em Jesus, essa vida não vai acabar, essa vida vai continuar, e não uma vida, né, fumaçada, né, com alma penada, não, vida de fato, né, vida humana, vida natural. Então, isso nos dá um absoluto conforto. Por quê? Porque o nosso calendário, ele não está acabando. A ideia das pessoas, né, que não conhecem ou que não experimentam salvação é que o seu calendário, né, ele vai lá e arranca uma folha do calendário e fala: esse dia já acabou, passou. Para nós, o calendário ele não significa muita coisa, porque o calendário para nós não nos prende mais. Nós estamos mais presos à agenda do calendário. O calendário para a gente é apenas mais uma bênção que Deus nos dá, mais uma maravilha dessa existência natural que vivemos, nada sobrenatural, mas natural. Então, Jesus, ele morre para vencer a morte e o pecado, e essa é o quarto motivo pelo qual ele morreu. Ele morreu então para que eu e você não experimentássemos mais morte, né? O final do versículo aí diz: 3 dias depois ele ressuscitará, e isso é de fato a boa mensagem. Essa é de fato uma esperança gloriosa e é nela que nós nos apegamos. Bom, vamos já caminhar para o fim aí. Moral da história: a sua morte significou a vida, a sua morte, a morte de Jesus significou a vida para todos os que são chamados por Deus. A morte dele significa a vida daqueles que são chamados. A glória de Deus foi demonstrada em seu sacrifício substitutivo. Deus é glorificado e Deus é exaltado e adorado por substituir pecadores perdidos naquela cruz. E glória a Deus por isso, porque se não fosse isso, nós estaríamos eternamente encerrados no pecado e na morte. Bom, desafio do Léo aí para esta quinta-feira, né? A aplicação final de tudo isso que falamos aqui nessa manhã preciosa. O desafio é: deixa a morte de Jesus amolecer o seu coração.
que meditar sobre isso, meditar sobre esse sacrifício substitutivo, esse sacrifício divino, esse sacrifício que promete vida eterna, o cumprimento desta vontade de Deus tão absurda aos nossos olhos, que essa realidade possa amolecer o nosso coração, não só hoje, como nesse final de semana aí, que é o chamado final de semana da Páscoa, que nós possamos meditar nessa realidade, que essa realidade penetre fundo no nosso coração e transforme os nossos afetos. Essa é a minha oração e eu espero realmente que a gente experimente esta realidade. Desde que a morte de Jesus, ela não cause assombro no sentido ruim, mas que ela cause realmente temor, que ela cause admiração e, por fim, adoração ao nosso Deus. Tá certo, meu povo? Bom, então vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. E como eu faço, finalizando a semana de devocionais, seria amanhã, mas como vamos finalizar hoje, amanhã não vamos ter o devocional aqui, então eu vou finalizar o nosso devocional com a oração do Pai Nosso. Se você puder, então, vamos aí juntos orar a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Só quero deixar um recado importante para você. Domingo, às 10 da manhã, nós temos o culto especial de Páscoa em nossa Igreja Nave. Nós estaremos ministrando uma palavra direcionada para esse que é talvez a data mais importante do calendário cristão, o domingo de Páscoa. Então eu te espero no próximo domingo, a partir das 10 da manhã, na nossa Igreja Nave, tá bom? Deus abençoe, ótima quinta-feira para todos, um final de semana abençoado, fiquem com Deus.